cobrador de impostos. Ele era chamado Levi, odiado pela comunidade judaica e até mesmo pelo Império Romano, que aí um dia ele é chamado por Jesus para ser seu discípulo, seu seguidor, que ele vai deixar todo aquele ofício para se tornar discípulo do Mestre. E ele esteve presente quando Jesus operou os milagres, quando Jesus ensinou os mistérios do reino acerca das parábolas, quando Jesus falou acerca dos fins dos tempos. E assim como João Marcos, assim como o apóstolo João, ele teve a ideia de escrever aquilo que aprendeu com Jesus, aquilo que viu, e ele registrou a primeira pregação de Jesus. Quando Jesus, ele vence a tentação no deserto, depois de ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, diz a palavra que Jesus ficou sabendo que João estava preso e então ele começa a pregar, ele começa a trazer a mensagem principal do reino. E eu pedi para você abrir no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, para nós fazermos a leitura do que Jesus vai dizer do versículo de número 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? É a primeira pregação de Jesus, e a ideia da mensagem é mostrar para você que se Jesus estivesse aqui na forma humana, pregando como homem, ele estaria pregando a mesma coisa, porque esse é o tema central da pregação dada por Deus aos homens, que ele levantou para repreender Israel. Então, é o começo do ministério de Jesus, onde ele vai assumir publicamente o seu ministério messiânico, e a primeira mensagem é essa: era o começo de tudo, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua palavra, Senhor, queremos ouvir a tua voz e pedimos que o teu Espírito Santo trate o nosso coração, que o teu Espírito Santo fale ao nosso espírito, que o teu Espírito Santo, Pai, ministra a nossa vida, a fim de que o Senhor venha nos moldar, nos transformando à imagem e à semelhança do teu Filho amado Jesus, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Segundo os relatos do Evangelho segundo Mateus escreve, até o momento Jesus ainda não havia curado nenhum enfermo, Jesus ainda não havia expulsado nenhum demônio, Jesus ainda não havia operado nenhum sinal, nenhum prodígio e nenhuma maravilha. Ele havia sido batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e então o Espírito veio sobre ele em forma corpórea como pombo. Ouviram-se uma voz que dizia: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E no início do capítulo de número 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus, submisso a Deus, ele resiste ao diabo, que vai fugir, vai deixá-lo por um tempo. E então, Jesus ouviu que o João Batista, ele estava preso, e a prisão de João foi para Jesus um sinal que era a hora
de se manifestar publicamente, de então começar a anunciar a boa notícia, as boas novas. E Jesus vai iniciar dessa maneira, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E você deve entender que o problema vivido pela humanidade na época de Jesus é o mesmo problema vivido pela nossa sociedade. Aliás, desde quando o pecado entrou no mundo, o homem vive o mesmo problema. Quando você lê Gênesis capítulo 3, no versículo de número 23, o texto diz que o casal, o homem e a mulher, eles foram expulsos do paraíso por consequência da transgressão, do pecado que eles cometeram contra Deus. Quando você lê Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, o texto diz que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má, continuamente, a ponto de Deus olhar para aquela geração e ter se arrependido do homem que havia feito. Tamanha era a maldade do homem, tamanha era a violência das suas mãos. Então Deus vai mandar um dilúvio para dizimar, para destruir aquela geração. Quando você lê o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, acontece que, por causa da dureza do coração, por causa do pecado praticado por Israel, Deus permitiu que eles ficassem 20 anos dominados, oprimidos e governados pelos filisteus. E foi o mesmo pecado que fez com que o povo perdesse a terra que Deus havia dado e eles fossem transportados ao território babilônico, onde eles vão amargar a vida por 70 anos. Então, o problema da humanidade no geral é o pecado. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o alvo de Deus, ao enviar o seu Filho, era exatamente resgatar o homem. Era como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18 e 19, o propósito de Deus ao enviar o seu Filho é reconciliar a humanidade com Ele através de Cristo Jesus. Por isso que em João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, como o problema da humanidade, de um modo geral, é o pecado, então Jesus começa o seu ministério persuadindo as pessoas ao arrependimento. O problema da humanidade não é as dívidas, não é a crise financeira, o problema da humanidade não é a saúde, não é a pobreza, o problema da humanidade é o pecado. Por quê? Porque o pecado causa uma separação entre o homem e Deus. Então, quando Deus interrompe o período de silêncio, quando Ele vai visitar o sacerdote Azarias através de um anjo, em Lucas capítulo de número 1, lá na altura do versículo de número 15, diz o texto que o anjo vai dizer a Zacarias que a sua oração foi ouvida, e que o ventre de Isabel, que até então era estéril, iria gerar um filho, e o seu nome seria João, e desde o ventre ele seria cheio do Espírito Santo, e viria para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. A missão de João Batista era preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, o João Batista começava pregando nos desertos da Judéia, e se você voltar aqui para o capítulo de número 3, volte um pouquinho aí para Mateus capítulo de número 3, versículo de número 1, está escrito assim: e naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Então, quando João Batista, ele começa a exercer o seu ofício, sendo ele a voz do que clama no deserto, então ele começa a confrontar a consciência pecaminosa da sociedade judaica, dizendo: arrependam-se, porque as promessas de Deus estão se cumprindo. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então, note que a mensagem de João Batista era exatamente a mesma mensagem que Jesus vai iniciar o seu ministério no capítulo 4, versículo 17. Por que o texto de Lucas capítulo 1 vai dizer que desde o ventre João já era um homem cheio do Espírito Santo? Por que o texto de Lucas capítulo 1 mostra que a missão de João Batista era converter os corações? Justamente porque a influência do Espírito Santo na humanidade se dá justamente na transformação, na conversão. Jesus vai dizer: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo trabalha justamente para persuadir o homem ao arrependimento, para despertar a consciência do homem que o salário do pecado é a morte, e que o homem que não acreditar na mensagem do Evangelho está condenado. Ou seja, a missão de Jesus ao vir à terra, sendo ela reconciliar o homem com Deus, sendo ligar o homem a Deus, passa pelo arrependimento. É necessário que haja arrependimento. E Jesus ele vai encontrar muita resistência por parte das autoridades judaicas que não creram na mensagem de João Batista. Homens que não acreditavam na necessidade do arrependimento, porque a religião que eles tinham, o fato de serem descendentes de Abraão, geravam neles uma autossuficiência. Eles não acreditavam que precisavam mudar. Eles viviam uma vida com Deus com base nos ensinos de Moisés, em alguns dos escritos dos profetas, e isso para eles era uma justificação. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês precisam se arrepender. Quando você lê o texto de Lucas capítulo 13, por exemplo, eu quero que você vá comigo até lá, Lucas capítulo 13, Jesus começa a confrontá-los, Jesus começa a mostrar a eles que toda a humanidade pecadora precisa de um Salvador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A intenção de Jesus, através da sua mensagem, através do seu discurso, era despertar a consciência dos homens, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, pela manifestação da verdade. O propósito da pregação do Evangelho, de anunciar as boas novas, é exatamente esse: confrontar a consciência pecaminosa do homem pela manifestação da verdade. Então, Jesus sabia que no coração do escriba, no coração do fariseu, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes e todas as vertentes da religião judaica, havia uma justiça própria. Eles achavam que estariam salvos cumprindo mandamentos da lei. E eles atribuíam as tragédias e as misérias que aconteciam aos homens como o resultado da ira de Deus, como se a pessoa tivesse um incidente físico, se a pessoa ela sofresse algum mal, aquilo era o resultado da ira de Deus sobre esta pessoa. E aí, então Jesus vai usar dois casos conhecidos entre os galileus, para mostrar a eles que a necessidade do arrependimento se dá a todos os homens. Ele cita
um fato no capítulo de número 13 de Lucas. Lucas capítulo de número 13, vamos fazer a leitura do verso 1, está escrito assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus está citando uma ocasião em que os judeus manifestam o seu descontentamento contra o Império Romano pelo fato de Pilatos ter usado recursos do templo para promover as suas práticas pagãs. E a história diz que estes judeus decidiram se rebelar contra Pilatos, que infiltrou homens à paisanas no meio dos judeus, armados, e então promoveu uma carnificina, assassinando uma grande quantidade de judeus. E os religiosos da época, eles diziam que estes homens morreram por serem merecedores. Jesus vai usar este fato para dizer o seguinte, versículo 2: e respondendo Jesus disse-lhes: vocês pensam que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Olha a pergunta: vocês acham que esses galileus que foram assassinados por serem pior do que vocês? Jesus diz isso aos religiosos. Então vocês acham que eles morreram porque foram merecedores e vocês não? Então eles foram punidos por Deus e vocês são justos, não passam por isso. Aí olha o que ele vai dizer no verso 3: não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus está dizendo? Todos os homens necessitam de arrependimento. Não é porque eles foram assassinados, não é porque eles perderam a vida, que eles são mais pecadores do que vocês. Não é porque vocês estão bem de saúde, não é porque vocês estão íntegros fisicamente, não é porque não lhes sobreveio algum mal que você não precisa se arrepender. E aí na sequência do texto, ele vai usar um outro acidente, quando uma torre em Siloé cai e mata 18 homens. Veja o que está escrito no versículo 4: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Qual é a mensagem que Jesus está querendo transmitir aos religiosos? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que toda religiosidade, todo ativismo religioso, toda a liturgia, todo o ritual de oração, de sacrifícios, de holocaustos, tudo aquilo que eles faziam com a intenção de agradar a Deus, não tem valor algum, se não houver arrependimento dos seus pecados. A intenção de Jesus era mostrar que o reino de Deus é anunciado com a intenção de trazer o homem das trevas, porque João vai escrever que as trevas cegam os olhos dos homens. Então tem pessoas que estão presas à religião, pessoas que estão presas ao ativismo religioso, mas não se arrependeram dos seus pecados. Um dia Jesus vai contar a parábola que ficou conhecida como a parábola dos 2 filhos, querendo mostrar aos religiosos. Volta aqui para o Evangelho segundo Mateus capítulo 21, Evangelho segundo Mateus capítulo de número 21, e eu quero fazer com você a leitura do que está escrito no versículo de número 28. Preste atenção, porque no texto, Jesus está falando exatamente com os religiosos. E então ele vai contar uma parábola, e ele apresenta 2 filhos. E um pai chega para um deles e diz: olha, vai trabalhar comigo na minha vinha. E este primeiro filho diz: não vou. Mas ele disse: não vou, e depois ele parou para pensar.
Ele refletiu acerca daquilo que ele disse. Talvez pensando, puxa, mas é meu pai que sempre me ajudou, meu pai que sempre fez tudo por mim. Olha, eu disse que não iria, mas eu vou sim. Ele mudou de opinião, ele mudou de ideia, e apesar de ter dito que não iria, ele mudou a sua opinião e foi. Presta atenção onde é que Jesus está querendo chegar. Capítulo 21 de Mateus, versículo 28, diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Ele mudou de opinião, mudou de ideia. Ele disse não, mas de repente ele voltou atrás. Ele parou e pensou, ele refletiu: eu não deveria ter dito isso para o meu pai. Meu pai sempre trabalhou por mim, sempre lutou por mim, sempre me protegeu, me ensinou. Meu pai sempre foi o meu provedor. Eu disse não, mas eu vou. Ele se arrependeu, ele mudou de opinião. Aí veja o segundo filho, versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. O segundo filho teve uma reação diferente do primeiro. O segundo filho, quando foi chamado para trabalhar, ele disse que iria, mas não foi. Ele confirmou presença, ele aceitou o convite, ele disse que estaria lá, que iria ao trabalho, mas ele não foi. E aí Jesus vai perguntar para os religiosos, versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que não iria, mas mudou de ideia e foi? Ou aquele que disse que iria e não foi? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí, olha a sequência do texto. Disseram-lhe eles, os religiosos, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, aqueles que disseram não, mas se arrependeram e foram, são aqueles que ouvem a mensagem, aqueles que são imorais, aqueles que são pecadores, aqueles que assumem a sua degradação, aquele que sabe que vive uma vida em trevas, aquele que sabe que é perdido, e quando ele ouviu a mensagem do Evangelho, a primeira reação que ele tem é negativa, porque ele diz: se for para ser crente e ser assim, eu não quero, porque pastor é tudo ladrão. Eu não quero ser crente porque as pessoas se escondem atrás da Bíblia. Mas depois ele percebe que só existe um caminho que leva o homem a Deus. Depois de reagir dizendo não, ele repensa na sua decisão, porque ele entende que a única solução do seu problema está em Jesus. O único que liberta, que salva, que cura, o único que escreve o nome do homem no livro da vida é Jesus de Nazaré. Então ele para, ele pensa, ele se arrepende, porque ele entendeu que como pecador, ele precisa de um Salvador, que vivendo em trevas, ele precisa da luz, que sendo perdido, ele precisa ser salvo. Então, apesar de a princípio reagir de maneira inadequada, ele pensou: não tem outro caminho, não tem outra alternativa, o plano de Deus é esse. Então ele foi. É isso que Jesus está querendo ensinar para eles. Olha, os publicanos, as meretrizes, os que são considerados para vocês a escória da sociedade,
eles entram diante de vós no reino, porque João veio, pregou, e eles creram e se arrependeram, mas vocês estão diante do Filho de Deus, vocês rejeitaram a mensagem de João, vocês estão diante do próprio Deus, e ainda assim vocês não se arrependem. É isso que Jesus está querendo mostrar para eles. Jesus está querendo confrontar aquela religiosidade vazia. E entenda, quando Jesus prepara os discípulos e os envia nas aldeias, de casa em casa, eles tinham uma mensagem para pregar. Eles já tinham um discurso. Eu quero que você avance para o Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. E veja o que está escrito no versículo de número 10. Marcos capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, quando Jesus enviava os 12, a missão dos 12 era pregar contra eles. Não era chegar lá dizendo: olha, eu estou aqui, venha tomar posse da sua bênção. Jesus não enviava homens para fazer reuniões de causas impossíveis. Jesus não enviava homens para chegar e fazer uma grande quantidade de promessas em seu nome. Jesus enviava os 12 para dizer para a nação que o reino de Deus é chegado, e que Deus estava andando entre eles, e que eles tinham, através daquela mensagem, a possibilidade de crer, de se arrepender dos seus pecados e ter uma vida transformada. E é essa a mensagem do Evangelho. É por isso que Deus levanta homens com a missão de despertar a consciência pecaminosa do homem, dizendo: arrependam-se, abandone o seu pecado, muda de vida, saia das trevas, venha para a luz. E é o Espírito Santo que trabalha para persuadir o homem. Quando Jesus, ele cumpre a sua missão na terra, ele é entregue para ser julgado, ele é condenado, ele entrega a sua vida em resgate de muitos, e então ele morre, ressuscita ao terceiro dia. Diz a palavra que Jesus, ao encontro dos apóstolos que estavam no cenáculo, ele diz: olha, vão, ensinem as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai dizer a eles: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dando aos apóstolos a responsabilidade de levar aquela mensagem adiante, de trabalhar para que o reino de Deus venha a se expandir. E diz a palavra em Atos capítulo de número 2, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso. Todos os que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz que logo em seguida, com intrepidez, com ousadia, Pedro começa a pregar o Evangelho. E Pedro começa a dizer aos homens que crucificaram Jesus, que aquele no qual eles haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não era um malfeitor, como muitos diziam. Aquela não era uma falsa religião, como muitos pensavam. Não, Jesus é o Messias. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Pedro tem o cuidado de explicar àqueles homens que Jesus ressuscitou.
que tudo aquilo que havia acontecido 50 dias antes era um projeto de Deus para resgatar o homem do seu pecado. E quando aqueles homens ouviram aquela mensagem de Pedro, eles ficaram agoniados, eles ficaram angustiados, e eles vão perguntar: mas e agora? O que é que nós temos que fazer? Como nós devemos agir? Atos capítulo 2, procura aí por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Com esta pregação, Pedro vai ganhar quase 3.000 almas, ouvindo o discurso de Pedro. Depois você lê o capítulo 2, você vai entender. Com o discurso de Pedro, Pedro vai ganhar quase 3.000 almas. Então a questão passa a ser: que discurso foi esse? E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos mal acostumados. Tem muitas pessoas, talvez até entre nós, que aceitaram Jesus sem sequer ter ouvido o Evangelho. Nós acostumamos com uma pregação onde não se fala de cruz, não se fala de renúncia, não se fala de arrependimento. Nós somos atraídos a Cristo pelas campanhas, pelos propósitos, pelos votos. Nós beliscamos essa isca de acordo com a nossa necessidade. E muitos sequer ouviram a mensagem do arrependimento. As pessoas, elas são atraídas a Cristo com as suas necessidades momentâneas. E qual é o resultado disso? Pessoas não convertidas, que conheceram um falso Cristo, porque ouviram um falso evangelho e frequentam uma falsa igreja. Só para você entender o tamanho do problema. Eu sou o pregador da noite, e eu estou aqui pregando que Jesus é bonito, que Jesus é fofo, que Jesus é cheiroso, que Ele é muito bonito, e que Ele vai te enriquecer, porque Ele tem poder de resolver todos os seus problemas. E hoje você pode estar por baixo, mas amanhã você vai estar por cima. E aí eu digo para você que se você vier a Cristo, você vai ter dinheiro, vai ter sucesso. Quem te viu passar na prova não te ajudou, vai ver você feliz e vai se arrepender. E aí eu terminei o meu discurso, e aí eu ponho todo mundo de pé e digo: quem quer Jesus? Até o diabo, se ele tiver, ele quer. Porque eu apresentei um Jesus realizador de sonhos. Eu apresentei um Jesus que dá tudo para todo mundo. Eu apresentei um Jesus que vai resolver todos os seus problemas. Você nem precisa se preocupar com nada, que Ele vai fazer tudo. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A pessoa, ela ouviu uma pregação, não ouviu falar dos seus pecados, não entendeu a consequência das suas más obras. Ela não ouviu falar de arrependimento, não entendeu a necessidade, a ideia do batismo. Então, ela veio porque ela achou bonito e veio, foi batizada porque achou bonito e veio. Só que ela não entendeu que Jesus nos chama para uma vida de renúncia. Jesus diz: quem quiser vir após mim deve dizer não para a sua vontade, e não buscar a realização delas através do Evangelho. Jesus vai dizer: olha, quem quiser achar a sua vida deve perdê-la. Aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Então as pessoas, elas estão sendo atraídas a um Cristo que não apresentou o Evangelho que os discípulos e os apóstolos pregaram. E aí está o problema. Porque as pessoas ocupam as poltronas da igreja e passam a vida vindo nos cultos, nas reuniões, mas nunca foram transformadas. Por quê? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Mas por que não se arrependeram? Porque não pregaram. Porque a sua consciência não foi confrontada pela manifestação da verdade. Então perceba, Pedro está diante de uma multidão, dos homens que crucificaram Jesus, que blasfemaram do caminho, mas agora a consciência deles foi iluminada, porque eles entenderam que Jesus é Cristo, eles entenderam que Jesus é Deus. E aí veja, versículo de número
36, olha o que Pedro vai dizer: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, ouvindo eles isso, compungiram-se, ficaram agoniados em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Tudo bem, nós entendemos, nós erramos, nós falhamos, nós crucificamos o Salvador, nós pecamos, mas Pedro, e agora? O que é que nós temos que fazer? E agora que nós conhecemos a verdade? Aí olha o verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora olha o 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha a pregação de Pedro: se arrependam para que sejam perdoados os vossos pecados, salvem-se dessa geração perversa, não vivam como as pessoas do presente século. Olha a pregação de Pedro: se arrependam. Pedro está confrontando o estilo de vida deles. Olha, o problema de vocês é o vínculo com a sociedade, vocês repetem as suas más obras, salvem-se dessa geração perversa. A pregação de Pedro. 1 João, capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo e nem o que no mundo há. Tiago, capítulo 4, versículo 4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Agora, por que essa pregação desaparece do altar? Porque ela não é conveniente para quem não quer vida com Deus. Porque as pessoas estão buscando, através de Deus, o sucesso, a fama, a popularidade, a aprovação, a realização dos seus sonhos. Mas a mensagem pregada por Jesus, por João Batista, por Pedro, se você observar o capítulo 3, versículo 19 de Atos, está aí do lado, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, era essa pregação dos homens que foram levantados por Deus com a missão de expandir o reino. A pessoa que ouvia Paulo pregando, Pedro pregando, João pregando, Jesus pregando, elas sabiam que alguma coisa nelas precisava mudar. E é por isso que lá em João capítulo 6, olha que interessante, as pessoas comeram o pão que Jesus multiplicou. As pessoas comeram o peixe que Jesus multiplicou. As pessoas viram cegos enxergando, os coxos andando. As pessoas viram mudo falar, até mortos ressuscitaram. Mas quando Jesus começou a falar, quando Jesus começou a pregar, o texto diz que desde então muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, porque eles diziam: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode suportar isso? Quem aguenta ouvir esse homem dizer tais coisas? Porque, irmãos, tomar posse da bênção, do milagre, da cura e de todos os benefícios que Deus pode oferecer, todo mundo quer. A questão é quando ele diz: mude o seu comportamento, abandone esses locais, corta o relacionamento com tais pessoas, não quero mais você naquele lugar, fuja da aparência do mal, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O problema é quando vem as repreensões do Senhor. O problema é quando a mensagem do Evangelho vai lá e coloca o dedo na ferida. É quando Deus revela aquilo que há em nós que não o agrada. Então, eu queria dizer a você 3 coisas em relação ao arrependimento. Porque o arrependimento é a mensagem que Jesus inicia o seu ministério, é a mensagem que João Batista inicia o seu ministério. Depois da vinda do Espírito Santo, é a mensagem que Pedro inicia a pregação
do Evangelho. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Então, 3 coisas importantes em relação ao arrependimento. Primeiro, o arrependimento, ele vai além de uma convicção. Não basta estar convicto da necessidade. E convicção é quando uma pessoa tem uma opinião firme em relação a algo. Tem muita gente que ouve o Evangelho, que acredita nele, que entende, está convicto que a palavra de Deus é a verdade, mas apesar da sua convicção, não houve arrependimento. Quando Paulo estava preso, diz a palavra que ele está diante do governador Félix, e ele começa a falar para fazer a sua defesa. E em um certo momento, uma mulher chamada Drúzila, que era a esposa de Félix e era judia, ela faz questão de ouvir o que Paulo tinha para falar acerca da fé em Cristo. E quando Félix ouve Paulo dizer tais coisas, ele se enche de temor. Vá comigo aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Vamos fazer a leitura do texto. Atos, capítulo de número 24. Você deve entender que o usuário de droga, por exemplo, ele sabe que está errado. Ele sabe que a droga não faz bem. O cara que é beberrão, ele sabe que aquela doença, aquela bebida, aquele vício, pode lhe trazer consequências na saúde, na família, nas finanças. O cara que trai, o cara que mata, o cara que faz as maiores barbáries, ele sabe que está errado, ele tem convicção disso. Às vezes a pessoa, ela conhece o Evangelho, ela entende o sentido da mensagem, mas isso não é suficiente. Por isso que eu quero mostrar esse texto, Atos capítulo 24, versículo de número 22, está escrito assim: então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe expôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ao vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Então a esposa de Félix, ela mandou chamar Paulo, porque ela era judia, e o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar o testemunho de Cristo, e ele vai mostrar através da lei de Moisés, que o Cristo crucificado é o Deus, é o Senhor, é o profeta prometido por Deus na antiga aliança. Aí olha o que vai acontecer, versículo de número 25, e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, assustado, apavorado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, ele te chamarei. Quando Paulo pregava, o coração de Félix se encheu de temor. Ele ficou tão apavorado quanto os judeus de Atos 2:37. Ele estava convicto, não, o que esse cara está falando é verdade. Aquilo que Paulo, a argumentação de Paulo, o estudo de Paulo, a pregação de Paulo, deixou o coração dele cheio de temor, como a maioria das pessoas ficam quando ouvem o Evangelho, mas a convicção não é suficiente. Uma segunda coisa importante em relação ao arrependimento. O arrependimento, ele vai além da confissão dos seus pecados. Porque tem um monte de gente na igreja que chega em momentos de angústias, de dor, de anseios. A pessoa não está nem um pouco a fim de buscar a Deus, mas ela perdeu o emprego, o cara foi ameaçado de morte, ele está passando um momento turbulento na vida,
descobriu que tem uma doença, e naquele momento de dor, de angústia, ele recorre a Deus, ele vem na igreja, e ele chega na igreja perturbado emocionalmente. E aí ele ouviu aquela pregação, ele até confessou que errou, mas a confissão também não é suficiente. Você lembra quando Deus enviou as 10 pragas e devastou o Egito? Você lembra que o rei do Egito era Faraó, que era um homem que tinha um coração duro e oferecia resistência à libertação do povo? Quando você lê o capítulo 9 do Êxodo, e eu quero que você vá comigo até lá, Êxodo capítulo de número 9. Livro do Êxodo capítulo de número 9. Olha o que está escrito no versículo de número 24. Era a 7ª praga, a praga da saraiva. Faraó e o povo já estavam cansados de tantas maldições no Egito. As pessoas sofrendo, angustiadas. Capítulo 9 do Êxodo, versículo 24, está escrito assim: e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, fogo misturado com saraiva, tudo sendo destruído, e o faraó, com aquele coração duro, ao contemplar tamanha destruição, ele assume que errou. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Faraó, ele vai chamar Moisés e dizer: eu estou errado, eu pequei, Deus é bom, eu sou ímpio. Ele reconhece que errou, ele confessa o seu pecado, ele sabe que as suas obras eram más, e então eles vão chamar os 2 homens que Deus levantou para interceder diante do povo, para assumir, para confessar que estava errado. Mas por que Faraó faz isso? Porque ele quer se livrar das pragas, porque ele quer se livrar daquela angústia, porque ele não suporta mais aquilo que está acontecendo. Então as pessoas vêm na igreja porque tem os seus problemas imediatos. Você pode observar, quando a pessoa não está bem, psicologicamente, emocionalmente, crise conjugal, crise financeira, ameaça de morte, perdeu o emprego, não conseguiu pagar a casa, está correndo risco de ser despejado, a pessoa descobriu que tem uma enfermidade, ela vem na igreja, meu irmão, você pode pregar o que for, essa pessoa vem para Jesus, mesmo se você não pregar nada, por causa do momento em que ela está vivendo, por causa da dor que ela está sentindo. A pessoa, o que ela quer é se livrar daquela dor, é se livrar daquela angústia. O que ela quer é sair daquela situação. Então ela assume que errou. Então ela diz: Senhor, eu pequei, eu entrego minha vida para Jesus, eu confesso como meu Salvador. Ela faz tudo que o protocolo manda. Só que o problema é que a dor passa. O problema é que aquelas aflições passam. Aquele momento difícil passa. E o que é que essas pessoas fazem? Abandonam a Deus e voltam a fazer o que fazia de errado. Por quê? Porque não se arrependeu. Porque aquela confissão foi algo momentâneo. Sabe quando Jesus disse, quando ele conta a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, ele fala que a pessoa ela recebe com alegria a palavra, mas aí vem a perseguição por causa da palavra, e ela logo se ofende. O faraó ele vai chamar Moisés e Arão e vai dizer: eu pequei, olha, eu errei, eu falhei, eu sou pecador e o Senhor é justo. Mas ele queria se livrar daquilo. E quando as pragas naquele momento cessaram, olha o que vai acontecer no versículo de número 34. Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Bastou passar aquele momento difícil, bastou passar aquele momento de dor, de ansiedade, de inquietação, ele voltou a fazer exatamente as mesmas coisas que faziam antes. Então, meu irmão, por isso que eu não me empolgo,
Não, pastor, sabe, depois de muito tempo eu orei, busquei, sabe, aí o fulano de tal foi na igreja e aceitou Jesus. Uau, parece que ele nunca mais tem problema na vida. Porque é assim que as coisas funcionam. Não, pastor, sabe, aí depois da pregação, ele levantou a mão e aceitou Jesus. A vida acabou? Parece que a salvação está garantida por um gesto. A salvação não é pelas obras. Faraó, diante da dor, ele disse que o Senhor é justo, mas ele não acreditava no Senhor. Por isso que você não deve se empolgar. A pessoa está no leito, a pessoa está angustiada, aflita. Meu irmão, se o diabo aparecer lá dizendo que vai resolver o problema dela, ela aceita. Porque o que ela quer, na verdade, é se livrar daquele caos. Então, muitos nessa época, nesse momento, até confessam, mas o arrependimento vai além de uma convicção, o arrependimento vai além de se confessar. Você sabe o que é o arrependimento? Terceira consideração, o arrependimento é uma mudança de vida. Aquele que de fato está arrependido, ele abandona. Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista pregava e dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O camarada que se arrependeu, ele não tem somente uma convicção. O camarada que se arrependeu, ele não apenas confessa o seu erro, o seu delito. O camarada que verdadeiramente se arrependeu, ele tem uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Isso de fato é o arrependimento. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, por compaixão em Cristo, que vos apresenteis a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem é o arrependido, pastor? É o cara que é transformado pelo poder do Evangelho. Quem é o arrependido? Aquele que andava errado, aquele que mentia, roubava, matava, adulterava, aquele que era leviano, desonesto, aquele que era malicioso, maledicente. Mas quando ele ouviu o Evangelho, quando ele conheceu o plano de Deus para a redenção da humanidade, quando ele viu a luz brilhar, ele entendeu que Jesus é a luz que ilumina todo homem, a vida dele mudou. Ele já não vive mais como ele vivia antes. Por quê? Porque a sua consciência foi liberta pela manifestação da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi reconciliado com Deus, e esse é o propósito do Evangelho. É por isso que Jesus mandou os discípulos pregar, dizendo: arrependam-se. Então a pessoa pode entrar na igreja, pode realizar todos os sonhos, carro do ano, casa, sítio, chácara, bens e tudo que ela buscar em Deus, mas se não houver arrependimento, não tem salvação, não tem eternidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A prova do arrependimento é essa, não é só uma convicção, não é só a confissão dos seus erros, não. O arrependimento promove uma mudança no comportamento. O arrependimento faz com que a pessoa produza frutos, que sejam evidências de que a partir dali ela se arrependeu. Por que ela se arrependeu? Porque ela não faz mais o que ela fazia. Por isso que Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, eu quero que você vá lá comigo para o capítulo 4, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 'vamos ver a partir do versículo de número 20, Paulo vem falando, né? A partir do 17, olha, eu digo isso, eu dou testemunho no Senhor, para que vocês não andem mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento,
entenebrecidos, com a sua mente entenebrecida, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração deles, os quais, havendo perdido todo o sentimento, eles se entregaram à carne, para com avidez cometerem toda a impureza. Aí ele diz no versículo de número 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, vos desaposseis do velho homem, da velha criatura, daquele homem maligno que andava sem Deus, daquele homem perverso que vivia com as imaginações dos seus pensamentos má continuamente, aquele homem que abria a boca e falava uma grande quantidade de palavras torpes, aquele homem que enganava os outros, que passava cheque sem fundo, que queria brigar por qualquer motivo. Vos desaposseis desse homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, diz o texto: busquem ao Senhor enquanto se podem achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Olha, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Aí veja o versículo de número 23, e vos renoveis o espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ó, o novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Onde é que está a prova que eu me arrependi? A minha vida agora é santa. Eu fui justificado por Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 5. Uma vez que eu fui justificado pela fé, uma vez que eu recebi a luz do mundo, uma vez que eu estou debaixo dessa graça maravilhosa, então agora minha vida é diferente, a minha natureza é outra, a minha vida é outra. A minha mente já não é mais uma mente de um homem natural, porque a minha mente é a mente de Cristo. Eu já não vejo mais com os olhos carnais que eu via durante o período de trevas. Mudou. Por quê? Porque eu me arrependi das obras daquele camarada. Eu já não quero mais andar como ele. Então, olha o que Paulo está dizendo: o novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, qual é a diferença de um para o outro? Olha o verso de número 25. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Ou seja, eu mentia, mas por que eu não minto mais? Porque na época que eu mentia, eu prestava serviços àquele que era o pai da mentira. Mas agora eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Agora eu falo a verdade. Ah, pastor, mas eu me converti, sabe? Eu até estou convicto, eu confessei, mas eu ainda minto. Então você não se arrependeu. Talvez você está convencido. Talvez você até confessou. Mas você prova que realmente está na luz quando você abandona esses hábitos. É o que Paulo está querendo ensinar. Falar é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha o 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. Aí ele vai dizendo, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas a ideia de Paulo é mostrar para os cristãos de Éfeso: a verdade está em Jesus, e se vocês estão em Cristo, então vocês não devem mais viver como vocês viviam sem Cristo. Porque uma vez que houve o arrependimento, uma vez que houve uma mudança de caráter, uma mudança de vida, a prova disso é manifesta através das obras, daquilo que nós fazemos. E esse é o propósito do Evangelho. Por isso que quando Jesus contou aquelas 3 parábolas em sequência, vai comigo aqui para Lucas capítulo 15.
Jesus ele conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e ele conta a parábola do filho perdido. E dos três que estavam perdidos, quando foram encontrados, houve uma grande alegria, uma grande festa. E aí, você provavelmente já ouviu isso em vários lugares, que o céu fica em festa, quando a pessoa realiza o seu sonho, atinge as suas metas, conquista os seus objetivos, mas não é isso que Jesus ensinou. Lucas capítulo 15, olha o que está escrito: digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Quando é que há alegria no céu? Quando é que há festa no céu? Quando o evangelho de Jesus, ao ser pregado, ao confrontar a consciência pecaminosa do homem, pela manifestação da verdade na presença de Deus, a ponto do homem pensar: eu errei, eu não quero mais viver assim. A ponto do homem pensar: eu preciso de mudanças, eu realmente sou um pecador, eu realmente sou falho, e como um miserável pecador que sou, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor, eu preciso recomeçar a minha vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Paulo diz em Romanos 6:1, assim andemos nós também em novidade de vida. O propósito da vinda de Jesus, ao começar o evangelho dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, era exatamente oferecer ao homem a possibilidade da redenção, através da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. A missão da igreja é exatamente apresentar esse plano maravilhoso de Deus para os homens que andam em trevas. Por isso, o melhor conselho que eu posso dar para você que está aqui hoje, ou para você que está ouvindo essa mensagem pela internet, é: se arrependa dos seus pecados, reveja os seus conceitos, entrega a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele tem bons planos para você. O que Jesus tem para te oferecer, nenhum homem na terra tem. O que Jesus tem para te oferecer, o dinheiro não pode comprar. O que Jesus tem para oferecer, você não pode encontrar em nenhuma instituição, em nenhum lugar nessa terra, porque Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Vamos todos ficar de pé, por favor.